Sejam bem-vindos ao Conversas de Café. Neste primeiro episódio estaremos à conversa com Bruno Matias, novo Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. Bruno, antes de mais, obrigado por ter aceito o nosso convite, bem-vindo ao Conversas de Café. Boa tarde. Diz-me agora, como Presidente da DG, como é que surgiu esta ideia? Como é que uma pessoa se vira, acorda de manhã e pensa, epá, hoje decidi que quero ser Presidente da maior e mais antiga Associação Académica do país? Não é bem assim, não é acordar mas, de qualquer das maneiras, não é tão demoroso e um processo tão demoroso quanto isso. Eu acho que nós, quando decidimos candidatar-nos a uma estrutura destas, há um misto de loucura e de responsabilidade, ou seja, de loucura pelo facto de sabermos que estamos a enfrentar uma eleição e, acima de tudo, uma liderança de uma instituição como esta, e de responsabilidade e de prestígio. A forma como, enfim, nós decidimos candidatar-nos foi a seguir à queima das fitas. Eu tinha sido Presidente do Núcleo, enfim, e em algumas conversas com ex-presidentes, na minha altura, começámos a conversar, a trocar algumas ideias. E sempre, bom, vamos tentar e vamos ver o que é que nisto está. Um dia depois de outro, pensar cada dia, um de cada vez, não fomos projetando muitas coisas a médio prazo. Eu às vezes até brinco com os meus colegas dizendo que provavelmente quando estava em julho nunca pensei na dimensão naquilo que tinha que enfrentar em outubro ou em novembro. Mas enfim, é uma situação muito interessante e é uma candidatura a este nível, é de grande responsabilidade. Diz-me, nós estamos a gravar isto no teu terceiro dia de mandato. Sim. Em 3 dias, como é que a tua vida já mudou? A tua agenda? Completamente. Eu até um colega meu estava a dizer há pouco ao telefone que eu devia trocar agora de casa, portanto já não fazia sentido estar. Não, completamente, alterou-se completamente. O tempo que passo na Associação Académica é total. Eu aproveito apenas a casa para descansar um pouco, mas tem sido muito interessante começar a perceber os processos. Claro que ainda estamos numa altura de conhecer verdadeiramente e esmiuçar verdadeiramente o que acontece na casa, mas a equipa está motivada, temos tido muita gente a trabalhar na Direção-Geral, já tivemos ontem a primeira atividade, teremos as próximas também na próxima semana, está a ser muito interessante. Acho que estamos a conseguir voltar a dar vida e dinâmica à Direção-Geral e à casa, que era uma coisa que já não acontecia há alguns meses, infelizmente, e portanto eu acho que isso é muito interessante, apesar de sim ter dado uma volta de 180 graus à minha vida. Estavas a falar de ter que mudar de casa e de passar muito tempo aqui. Estávamos a falar há bocado fora do ar de que a limpeza que a DG teve que levar, e inclusive o gabinete do Morgado, que agora é teu. Exatamente. Imaginas daqui a uns meses que o teu gabinete será quase o teu segundo quarto? Sem dúvida nenhuma. O Morgado às vezes dizia-me até que devia trazer um colchão para a própria Direção-Geral. Não, sem dúvida. Apesar de, como digo, o privilégio de estar a trabalhar nesta instituição, de estar a liderar uma instituição como esta, acaba por nos fazer esquecer um bocadinho daquilo que vamos enfrentar no futuro. E, acima de tudo, há um perfil que eu tenho tentado utilizar, quer durante todo o processo eleitoral, quer durante toda a candidatura, que é viver um dia de cada vez, pensar a académica um dia de cada vez. Acho que é mais importante assim do que estar agora a pensar como é que vão ser as coisas daqui a 3 meses. Bom, isso é o nosso plano concreto. A nível pessoal e a nível de trabalho enquanto Presidente da Académica, é pensar um dia de cada vez, aproveitá-lo também um dia de cada vez, porque acho que isto é uma experiência única e que não acontece todos os dias, e ter o privilégio de ser um dos 104 presidentes em 126 anos é um privilégio único. Estavas a falar do processo eleitoral, vou ter que tocar nesse assunto, não é? Que já é um pouco inevitável, já deves estar um bocado farto disso, mas ainda assim, depois de tudo o que se passou neste processo eleitoral, como é que tu, agora já tendo acabado todos esses problemas, tudo o que se passou, como é que analisas o que se passou? O que é que achas que devia ter sido feito das duas partes para evitar que acontecesse esta situação? É difícil, até porque se queres dizer, não pensei muito nisso. É difícil responder a uma pergunta dessas. Porquê? Porque até ao processo eleitoral final, até terminar as eleições, estava tudo tranquilo. Portanto, nunca pensámos sequer que não iríamos tomar posse em janeiro. Só quando se começou a aproximar os últimos dias de janeiro que percebemos que poderia existir efetivamente alguma coisa. Em fevereiro, ainda em inícios de março, houve uma tentativa de aproximação, até patrocinada por algumas entidades, que era a própria Associação Académica, na altura pelo Ricardo e pelo Rui Brandão, que era até pelo próprio reitor da Universidade. Nós dissemos isto uma vez em conversa de imprensa, que era preciso existir boa fé. Talvez a moderação tivesse que imperar na altura, mas enfim, não penso muito nisso, até porque quando chega a um ponto que as pessoas estavam demasiado
demasiado extremadas, o que não foi bom para a casa, o que não foi bom para nenhuma das partes. Mas enfim, como digo, acho que acima de tudo a nossa posição enquanto parte interessada foi uma posição coerente com aquilo que nós queríamos fazer, que era, não éramos parte do processo, portanto não nos devíamos envolver no processo, falámos uma única vez sobre o processo enquanto Direção-Geral eleita, esperámos pela justiça e conseguimos tomar a posse. Agora é mesmo começar a trabalhar a fundo, acho que perdeu-se demasiado tempo a discutir isto e nós não queremos ser uma Direção-Geral que esteja preocupada com o passado, nem a pensar naquilo que aconteceu, naquilo que podia não ter acontecido e, acima de tudo, a pensar naquilo que o YX fez e que não devia ter feito e que cometeu este erro e que jogou a Académica para a Tribunal, quer que seja. Essas coisas ficam para os estudantes e para a sensibilidade dos estudantes. Nós agora somos a Académica de todos, sou o presidente também de todos, inclusive de todas as pessoas que participaram no processo eleitoral e o que mais importa é a responsabilidade de assumir uma instituição como esta, é também ter a frieza em situações delicadas, esquecermos daquilo que nos afetou a nível pessoal e saber representar todos a nível institucional. E diz-me, durante o processo houve assim algum momento de, digamos, que tivesses mais nervoso, momentos de tensão mais alto? Eu lembro, por exemplo, na primeira volta, de eu estar a anunciar os resultados e ficar um pouco surpreendido com os valores que me apareceram, porque até à última parecia que era a lista T e depois vai saber e foi a lista A e tivemos que ir a segunda volta. Foi um processo eleitoral peculiar e eu acho que vai ficar para a história e é pena que o processo tenha ficado e se daqui provavelmente a 3 ou 4 anos quando se falar, falo só desta parte final, porque foi um processo absolutamente extraordinário. E eu falo enquanto líder de uma candidatura na altura, mas para quem assiste de fora e para quem porque não tem uma paixão por algum tipo de apoio, quem assistiu apenas de uma forma, enfim, quase esportiva, acho que foi um processo eleitoral fantástico. Tudo até à última, portanto, ganha-se o Conselho Fiscal, depois vai-se a ver e perde-se a Direção-Geral, depois vamos à segunda volta e acabamos por ganhar nós, quer dizer, tudo é muito estranho e peculiar. E porquê? Porque existiam duas candidaturas muito fortes à casa. E, portanto, é um processo, e por isso é que também provavelmente há muitos anos que não acontecia uma situação destas, porque efetivamente eram dois projetos válidos, com projetos interessantes, com pessoas de qualidade de parte a parte, nós nunca pusemos isso em causa, e depois os estudantes também naturalmente houve uma grande divisão de expressão de votos, o que fez com que a eleição fosse disputada taco a taco. Houve uma altura mais complicada, que não digo talvez nos dias nós estamos tão concentrados a ver o voto a cair que não pensamos em nada, eu acho. Eu na altura estávamos tão concentrados à espera que saísse um resultado. Talvez no dia a seguir à primeira volta, depois de quem ganha o Conselho Fiscal dificilmente perde a Direção-Geral. E portanto há uma grande euforia nessa noite quando sai o resultado fiscal, depois há um balde de água fria quando sai o resultado da Direção-Geral. E no dia a seguir foi preciso ir buscar força onde era difícil ir buscar. Desmoralizou um pouco a equipa. E nós, enquanto líder da candidatura, tinha que ter a responsabilidade e buscar forças onde era preciso individualmente e a responsabilidade nesse mesmo dia, na reunião que iríamos ter, motivar toda a gente para que na segunda volta fosse possível dar a volta ao resultado. Acho que o conseguimos fazer. Enfim, o resultado também foi esse mesmo. Depois foi indescritível a sensação que se teve a seguir à segunda volta. Uma coisa absolutamente extraordinária. Sim, eu ainda me lembro que estive aí uns bons minutos à tua espera porque a tua equipa não te deixava sair daqui. São momentos que guardamos sempre para a vida. Acima de tudo porque há pessoas, isto é aquilo que eu mais levo, mais do que ganhar enquanto líder, que é a quantidade de pessoas que se envolvem, que participam, que acreditam, sem nada em troca. Mesmo às vezes os próprios que nem são estudantes da Universidade de Coimbra. Exatamente, é uma coisa absolutamente excepcional. Eu na altura, uma coisa é ser candidato a presidente, quer dizer, há sempre a sua própria missão, como é óbvio, mas os colaboradores, as pessoas estavam ali sem nada, ou acima de tudo com o objetivo de colaborar só para a casa. E isto é uma boa lição também que nós temos para o futuro, que é, não é preciso convidar a pessoa só para o facto de vai ser isto ou vai ser aquilo, quer que seja. A equipa foi fantástica, foi formidável e nós dissemos isto muitas vezes, quando eu convidava a pessoa para participar da equipa, que era, eu nunca convidei uma pessoa na primeira conversa com ela para alguma posição. Porque para mim é muito importante ter um grupo de pessoas que em primeira instância pensavam no projeto e que era um projeto, e só depois é que naturalmente teriam a sua posição. E esse é que era um dos grandes problemas e um dos grandes problemas das Direções-Gerais, não estou a falar da anterior, estou a falar a nível estrutural, que é muitas vezes faz-se o contrário que é. Agora vamos só puxar um bocadinho a mesa para a frente, está-nos a chover em cima, não é? Exato. Pronto, depois deste pequeno dilúvio, pequeno grande, mas pronto, estávamos a falar da tua equipa, do processo eleitoral. Mas eu estava ainda a contar que na altura
tivesse sempre esse requisito, primeiro a convidar a pessoa e fazer com que a pessoa chegasse ao nosso projeto, único e exclusivamente porque acreditava nele. E, portanto, isso foi muito importante para depois conseguirmos criar uma unidade e uma união muito grande entre aqueles que seriam parte da direção, aqueles que seriam colaboradores. E portanto, foi formidável no final a quantidade de pessoas que estariam ali. Aliás, há uma coisa que costuma acontecer que é, há um ritual, uma tradição, que é os presidentes não costumam assistir aos resultados finais na sede com as pessoas. E o não turismo, isso para mim é impossível, porque não fazia sentido para mim não estar perante as pessoas, para o bem ou para o mal. Eu acho que também foi importante para dar uma mensagem de unidade e de união e de sermos, apesar de termos posições diferentes, obviamente, também termos a nossa caminho e a nossa posição muito bem traçada, que era, no fundo, éramos todos a mesma coisa dentro de um projeto que acreditava que podíamos fazer algo novo para a casa. Eu acho que isso foi importante. E agora, para o futuro, a curto prazo, o que é que a DGAC vai fazer? Desde logo, nós estamos nesta semana a fazer todo este conjunto de alterações burocráticas, a coordenar tudo, a fechar também os próprios planos de atividades. Até o final desta semana, até domingo, queremos também fechar e aprovar internamente os nossos próprios planos de atividades para também depois, em sede própria, divulgá-lo e apresentá-lo aos estudantes da Universidade de Coimbra. Queremos também, e já está marcada também essa reunião com o Sr. Reitor, para discutir um ponto que nos parece fundamental, que é a questão da atuação da propina. Parece-me um ponto fundamental e urgente também. E depois começar desde logo, dentro das nossas possibilidades, a cumprir o nosso compromisso com os estudantes, com os nossos planos de atividades, com as nossas propostas, com as nossas atividades. Para além disso, queremos também começar a trabalhar ao nível da questão administrativa, do plano a médio prazo que queremos apresentar, das alterações administrativas e financeiras que queremos fazer. Estamos também já a fazer um levantamento daquilo que podem ser novas parcerias externas com novas empresas, com novas entidades que possam trazer também vantagens, quer à Associação Académica de Coimbra, quer aos estudantes. Agora, de um ponto de vista mais pessoal, ouvi dizer que tu tens um sério problema com transportes públicos, nomeadamente no que toca a senhas do autocarro. Fizeram um bocado disso. Não, isso é verdade, não foi uma vez na altura eu era caloiro, e portanto sou do meio pequeno e portanto não era muito hábito meu andar em transportes urbanos aqui nas cidades, e eu decidi comprar um passe à terceira semana aqui em Coimbra, aqui na Praça da República, e na altura decidi entrar no autocarro e, pensando que portanto, o passe era igual à ranhura, decidi enfiar o passe na ranhura e obviamente o passe não saiu, não é? O autocarro estava completamente cheio e o motorista na altura olhou para mim e perguntou: quer que eu desligue, é que não está a sair? Não, sabe que eu comprei o passe agora ali há 5 minutos. E o homem olhou para mim de uma forma que, enfim, inacreditável, tanto que depois grande parte das pessoas eram mais idosas, fizeram o favor de me confortar e dizer: bom, isso acontece, deixa lá. Foi uma experiência absolutamente... Tiveste sorte, porque às vezes não é por serem mais idosos. Exato, não tive sorte, mas foi uma situação muito, muito embaraçosa. Tanto que depois tive que ir até à guarda inglesa, lá abaixo, a pé, para ir buscar foi uma situação muito, muito engraçada, mas que na altura ainda deu um tempo que não contei as minhas coisas, é uma vergonha, uma coisa, mas depois comecei a contar às pessoas, porque, aliás, a minha caricatura tem lá precisamente isso registado, foi uma situação muito, muito interessante, entre outras, mas enfim. E pronto, começou assim a história do Bruno Matias em Coimbra. Não, foi mesmo à terceira semana, portanto, foi uma coisa absolutamente... Era muito complicado para mim na altura, e ainda hoje é complicado explicar, a cara que teve o motorista a olhar para mim e pensou: esta pessoa só pode estar noutro mundo, porque o que ele acabou de fazer não faz sentido nenhum. Tanto que eu, na altura, até acabei por pressionar o passo para ver se aquilo... Não vai a bem, vai à força. Não vai à força. Acabou por correr como correu. Vamos esperar que este mandato também corra bem. Exatamente, claro. Bruno, sim, muito obrigado por ter estado connosco. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Força, obrigadíssimo. Fica por aqui mais um episódio de Conversas de Café, no qual tivemos Bruno Matias. No próximo episódio teremos mais um nome da Associação Académica de Coimbra que pode ser sugerido por ti no nosso Facebook ou em www.tvac.pt. Ficam também os nossos agradecimentos ao Bar da Associação Académica de Coimbra e ao NB Coimbra pelo apoio prestado a esta produção. Até ao próximo episódio, ficamos por aqui.